Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para a Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Vamos ler os versículos do 12 ao 14. Esse pequeno trecho da palavra de Deus que servirá como tema para a nossa meditação dessa manhã. Hebreus, capítulo 3, versículos do 12 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por essa manhã onde chegamos na Tua casa para Te adorar, para em comunhão louvar o Teu nome e aprender de Ti. Pedimos a Tua direção, a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para recebermos a Tua palavra com alegria e aplicarmos, Senhor, ela nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o nosso tema nessa manhã é encorajamento. Eu dei o título aqui, a meditação de igreja, lugar de encorajamento. Há um livro muito interessante, é um clássico da literatura cristã, que foi escrito ainda no século XVII, e que é o Peregrino, de John Bunyan. Quem já leu o Peregrino? Aí é um clássico mesmo, né? Muita gente já leu. E quem não leu, leia. É muito interessante. O escritor, ele, por meio de uma alegoria, ele conta a história da vida de um cristão. E ele narra a trajetória de cristão, que é o nome do principal personagem, que sai da cidade da destruição em busca da cidade celestial. E o início do livro mostra, vamos dizer assim, a conversão do crente. Quando o cristão, então, ele descobre que a sua cidade será destruída, que haverá um julgamento sobre aquela cidade, e ele fica apavorado. E então ele encontra Evangelista, é o outro personagem que lhe mostra um caminho a seguir para escapar daquela destruição. E ele deve ir até a cidade celestial. Então o evangelista lhe entrega um pergaminho que ele deve levar para apresentar na entrada da cidade celestial. E assim começa a caminhada de cristão. E então ele, durante todo o livro, faz a peregrinação da cidade da destruição até a cidade celestial. E no caminho ele vai encontrando pessoas. Algumas pessoas vão se opor à caminhada de cristão. Outras vão ajudá-lo na caminhada. E é interessante que um dos companheiros que ele conhece durante a caminhada, que chama-se Esperançoso, acompanha-o já do meio para o fim da caminhada, e eles então, em um determinado momento lá da sua caminhada, são aprisionados pelo gigante desespero. E o que esse gigante faz? Esse gigante prende os dois, e a ideia do gigante é trazer desesperança para eles, para que eles percam a esperança de encontrar a cidade celestial. E ele começa a agir de forma que vai entristecendo os dois companheiros. E chega um ponto que o cristão está arrasado, está totalmente desesperançoso e
está pensando até em tirar a vida, né? Porque perdeu a esperança de conseguir. Mas aí o seu companheiro esperançoso, nesse momento, lhe encoraja. E aí mostra que não, que eles estão no caminho, precisam voltar para o caminho certo, que irão conseguir a vitória. E ali, a amizade, aquele companheirismo daquele irmão que lhe encoraja faz com que o cristão realmente recobre as forças. E aí vocês leiam o livro depois, para vocês verem como é que vai acontecer, tá bem? Mas o que eu quero destacar é que aquele encorajamento na vida de cristão foi fundamental para que ele prosseguisse firme, para que ele não desanimasse. A igreja, dentre muitas funções importantes para a vida cristã, a de encorajar é fundamental para alcançarmos vitória. Então, nós precisamos uns dos outros na nossa caminhada cristã. Nós não podemos caminhar sozinhos. Sozinhos nós vamos fraquejar. Sozinhos nós vamos passar por dificuldades que talvez não passaríamos se estivéssemos juntos, né? Por isso o escritor de Eclesiastes diz: melhor que sejam dois do que ser só um, porque se um cair, o outro levanta. Então, precisamos usar esse poder que a igreja tem também de encorajamento. Uma das ilustrações mais conhecidas, mas que são mais, vamos dizer assim, perfeitas, é aquela da brasa fora da fogueira, né? Todos conhecem essa ilustração, até porque você que gosta de fazer churrasco, você sabe, né? As brasas juntas, elas se aquecem, elas queimam. Mas se você tirar só um pouquinho, e afastar de lado, em poucos minutos, aquela brasinha que foi tirada do conjunto, ela apagou. Ela esfriou e as outras estão lá, fumegando, queimando e ela apagada. Assim é a igreja. Se nós sairmos da comunidade, nós vamos esfriar e nós vamos apagar. Nós vamos cair. Por isso a importância de que o mesmo escritor aqui de Hebreus dá, no capítulo 10, versículos 24 e 25, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, é fundamental a vida em comunidade. Um dos prejuízos que a pandemia trouxe para a igreja foi a transmissão online. Porque muitos irmãos se acostumaram com aquilo e perderam a vontade de ir para a igreja. E muitos continuam como na pandemia, assistindo o culto online. É uma ferramenta boa para momentos como a pandemia, né? Mas não é para ser usada no dia a dia. Nós temos que estar juntos, nós temos que nos encontrar, nós temos que compartilhar. E esse é o tema que eu quis trazer nessa manhã, dividido em duas partes. Primeiro, encorajando uns aos outros, e segundo, sendo encorajados por Deus. Na primeira parte do texto que nós lemos, o autor de Hebreus diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que o afaste do Deus vivo. Nós podemos observar, lendo todo o capítulo, lendo o livro de Hebreus, que o autor destaca aqui o perigo da incredulidade, do desânimo no meio da congregação, mostrando o exemplo do povo de Israel lá na caminhada para a terra de Canaã. E ele destaca aqui nos versículos 15 em diante, a passagem lá em Refidim, quando o povo se revolta porque está faltando água, se revolta contra Moisés,
e passa a murmurar e passa a reclamar, e ali é um momento em que Deus também, né, como em outras oportunidades, fica muito insatisfeito com o povo, pensa até em eliminar, e Moisés então vai e recorre novamente à misericórdia de Deus. Mas o fato é que, quando nós olhamos para a caminhada da nação de Israel, da saída do Egito até chegar à terra de Canaã, nós podemos ver momentos de grandes conflitos criados entre o povo por causa do desânimo. E geralmente esse desânimo vem porque as circunstâncias fizeram o povo desanimar, e Moisés não pôde sozinho controlar, né, aquela reação de todo o povo. Um dos fatores que foi determinante para que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto foi uma ocasião em que, ao invés de encorajar, o povo foi encorajado, foi desanimado, né? Foi aquela, lá em Números capítulo 13 e 14, quando os 12 espias vão observar a terra que estaria, a nação de Israel já estava às portas de Canaã para entrar e conquistar, e antes disso, os 12 espias foram enviados para observar a terra, para a estratégia de ataque da conquista da terra. E vocês sabem o que aconteceram, né? Daqueles 12, 10 voltaram, dizendo que a terra era muito boa, que a terra realmente tinha leite e mel, mas, e aí, né, vem o desânimo, mas havia naquela terra uma oposição muito grandiosa. Vamos só passar o texto, é muito interessante a gente ver a atitude dos dois grupos de espias, né? Os 10 e os 2. Está em Números capítulo 13, versículo 27 a 29 e 31 a 33. Essa daqui é o relatório dos 10, certo? Do maior número. Números 13, 27 até 31 e 33. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. A terra é boa, mas há adversários que nós não podemos vencer. Versículo 31. Os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então esse relatório foi realmente de matar, né? Não, desanimou por completo. Josué e Caleb, não, aqui no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja que diferença, né? 10, olha, não vá, não adianta, vamos perder na entrada. Somos como gafanhotos. Josué e Caleb, não, estamos com Deus, nós vamos vencer. Sabe qual é o resultado, né? Os 10 ganharam, né? 10 contra 2. O desânimo prevaleceu. E olha, meus irmãos, a caminhada cristã, ela é cheia de obstáculos e dificuldades e, portanto, é fundamental para o sucesso, para as vitórias, que nós nos encorajemos, que encorajemos uns aos outros.
Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para partilhar da fé e fortalecer uns aos outros. Indo para o texto que nós lemos, nós podemos observar aqui na segunda parte que o autor de Hebreus, depois de falar do perigo da incredulidade, do perigo do desânimo, do perigo de desistirmos, do perigo de deixarmos que o coração da incredulidade se abata sobre nós ou nos afaste do Deus vivo, ele então diz, pelo contrário, né? E aí, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A ordem aqui é de exortar-vos mutuamente. A necessidade de um encorajamento diário. Nós precisamos uns dos outros, né? Não sei se você conhece o corinho que diz, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É assim a vida da igreja. Nós temos que marchar dessa forma. Nós precisamos ajudar o nosso irmão e ser ajudado por ele. E aqui a minha primeira colocação com relação à necessidade de encorajarmos uns aos outros em alguns aspectos da nossa vida. Primeiro, para seguirmos a caminhada cristã com encorajamento diante, primeiro, das aflições do mundo. Jesus Cristo alertou aos seus discípulos, no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cada um de nós tem a sua vida, tem os seus percalços diários, tem as suas aflições a enfrentar, e nós precisamos que nesses momentos em que estejamos passando por isso, seja por uma situação em que estamos com dificuldades no nosso trabalho, seja que estamos com dificuldade na nossa família, por um problema de saúde, por um problema de relacionamento, ou por qualquer outro problema, seja uma dificuldade ou uma aflição que estamos passando no nosso dia a dia, nós tenhamos alguém para estar juntos conosco. É por isso que o culto de oração é um momento tão especial, né, que pouco valorizamos, vamos dizer assim, onde nós chegamos aqui, podemos compartilhar em comunidade das nossas necessidades, das aflições que nós estamos enfrentando, né? Seja aqui publicamente, quando está passando o microfone para cada um dar o seu testemunho, o seu pedido, seja lá no grupo reunido, quando aí nós estamos ainda mais à vontade, né, para compartilhar com o irmão, às vezes uma situação que nós nos acanhamos de compartilhar publicamente. E aí, nesse instante, então, nós oramos juntos. E aí, nesse momento, parece que nós recebemos ali aquele apoio que precisamos e então podemos dividir a nossa angústia, né, a nossa dor, a nossa alegria também, né? Por que não? A nossa alegria compartilhada naquele momento de oração serve para animar o irmão que também vai se alegrar conosco ou está precisando daquele momento, né, daquele incentivo, para ver que ele também pode vencer esse problema. Se o irmão venceu, eu também vou vencer, e isso é fundamental. Também é importante o encorajamento nas questões de fé. Romanos capítulo 14, versículo 1, nós lemos o seguinte, Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Porque o apóstolo Paulo escreveu isso, né? Acolhei o que é débil na fé. A igreja é formada também por cristãos, por crentes de diferentes níveis de fé, não é? Todos aqui não atingiram o mesmo, vamos dizer assim, patamar de caminhada com Cristo. Alguns estão mais atrás, outros mais na frente, né? Alguns já passaram por experiências que foram mais úteis para a sua vida, outros já puderam testemunhar o amor de Deus de uma forma mais
impactante na sua vida e alguns ainda não. Então, esses mais, podemos dizer assim, mais calejados na caminhada, podem e devem encorajar os mais novos, não é? A dúvida em fé é uma questão muito, muito comum, não é? Todos devemos ter dúvida. Lutero dizia que a dúvida era a irmã gêmea da fé. Andavam as duas juntas. E realmente, para ter fé, nós precisamos antes ter dúvida. E não é errado você duvidar de alguma coisa. Errado é você manter essa dúvida e alimentar essa dúvida. Mas partilhar com o irmão para que ele possa lhe estimular a estudar mais a palavra de Deus, mostrar aquilo que você não está vendo e que ele vê, já viu e já tem experiência. Isso é fundamental para ajudarmos uns aos outros no crescimento. Então, estejamos encorajando aquele irmão que é mais fraco na fé ou mais ainda iniciante, podemos dizer assim, não seria nem fraco, né? Mas iniciante na caminhada cristã. A nossa fé, ela deve servir de encorajamento para os nossos irmãos. Outro aspecto que o encorajamento é muito importante é no serviço cristão. O apóstolo Paulo, logo que ele se converteu, ele foi levado, né, a ser instruído inicialmente ali na Arábia, mas aí depois ele teve que começar a participar da igreja em Jerusalém. E, naquele momento, alguns o temeram e não quiseram aceitá-lo. Isto é, deixaram ele um pouco de fora. E isso foi um problema inicialmente. Mas aí, vamos ler aqui o texto, Atos 9, 26 e 27. Veja como alguém foi importante para Paulo naquele começo, né? Que realmente até podemos entender. O apóstolo Paulo era um principal perseguidor da igreja cristã, né? Mandava prender e mandava matar. Havia dúvidas de que realmente ele havia se convertido. Alguns achavam que ele estava trabalhando ali como um espião no meio da igreja cristã. E era natural que alguns o rejeitassem. Porém, Atos, capítulo 9, versículo 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, Paulo, né, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E a partir desse testemunho de Barnabé, Paulo foi sendo acolhido pela comunidade cristã. Então veja como é importante o encorajamento de outros irmãos para o serviço cristão, né? Nós precisamos desse acolhimento. Quando nós iniciamos em um fato interessante, a minha chamada para o ministério, ela foi atípica, né? Eu não fui primeiro para o seminário para depois ir para o ministério. Eu fui primeiro para o ministério e depois que eu fui para o seminário. Então, na década de 80, isso era, ou melhor, 90, final dos anos 90, ainda não era muito comum igrejas convidarem pastores que não fossem formados pelo seminário, né? E eu não era, e a igreja me convidou. E isso, inicialmente, houve uma certa, vamos dizer assim, um certo preconceito por conta de alguns da comunidade, até de pastores mesmo. Mas eu tive alguns pastores que pegaram a minha mão e me levaram. E começaram a me apresentar nas reuniões de pastores e começaram a me incentivar. Um desses homens foi o pastor Jaime Augusto, que guardo com muito carinho, que foi um dos que me incentivou ao ministério quando eu estava à frente da igreja ainda, sem ter sido convidado pela igreja. Ele disse: olha, você pode ser o pastor.
Você já está conduzindo a igreja, você pode ficar. Depois você vai de seminário, faz umas 8 ou 9 disciplinas para lhe ajudar lá. E aconteceu aqui. Depois que ele me falou isso me deu um ânimo para aceitar aquele desafio. E aí a igreja realmente me chamou, eu aceitei, e depois fui ao seminário e fiz algumas disciplinas, como ele havia recomendado. E realmente foi um momento que eu estava precisando e que alguém chegou e deu esse apoio que eu necessitava. E assim, alguns trabalhos da igreja que você está lá para começar, ainda não tem aquela desenvoltura, e um irmão que já tem mais, vamos dizer, tarimba naquilo, né? Chega e lhe dá aquele apoio e lhe ajuda. Então, precisamos precisamos encorajar os nossos irmãos no serviço também. Na vida particular, nós somos chamados a exortar os nossos irmãos a ter força, bom ânimo, fé, confiança que Deus não o abandonou em momentos que isso parece ter acontecido, né? Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 12, nós lemos assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, né? Isto é, mostrar aos irmãos a necessidade da perseverança na oração, da paciência. Eu abro aqui um parênteses para falar da questão do elogio. Olha, o elogio é muito importante na igreja. Observe o trabalho dos irmãos e, quando for bem feito, elogie. Isso é bom, isso traz ânimos. O elogio, ele gera vários benefícios, ele fortalece as qualidades da pessoa, fortalece as habilidades da pessoa, ele provoca alegria, ele estreita vínculos, promove autoconfiança. O hábito de elogiar é benéfico para quem faz, porque estimula o seu cérebro a ver as coisas positivas na pessoa. Tem pessoas, né, que gostam de ver só as coisas negativas. Está pronto para esperar o irmão fazer uma bobaginha lá, para dizer, mas irmão, você devia ter feito assim, não foi bom assim, daquele jeito. Então, isso são pessoas que têm o cérebro treinado para isso, para olhar a parte negativa. Treine o seu cérebro para olhar a parte positiva das pessoas, né? Isso vai fazer bem para você, é como o perdão. O perdão faz mais bem para quem dá do que para quem recebe, viu? Então, aprenda a perdoar também. Mas atenção, o elogio tem que ser sincero, viu? Porque senão se torna bajulação. E isso aí não, isso aí é pecado. Então tem que vir do coração, com admiração, com sinceridade. Não é errado, pelo contrário, é muito bom, tá certo? Inclusive, eu vou aproveitar aqui e abrir outro parênteses dentro do parênteses, para elogiar aos irmãos que fizeram esse trabalho aí no Louvor e Harmonia, viu? Na pessoa do pastor Jaime, foi maravilhoso. Eu nunca tinha participado, nem assistido, nem visto, mas vi o testemunho das pessoas que viram de outras igrejas que eu conversei. Então, se você ainda não elogiou o pastor Jaime pelo seu trabalho, eu estou fazendo aqui na frente, viu, por você. Faça isso, estimule as pessoas para que elas trabalhem melhor, né? Porque quando você elogia alguém, aquela pessoa vai se preparar, porque ele agora tem uma responsabilidade para com você, que você disse que ele faz bem e você deve fazer sempre melhor. Isso é importante. Jesus elogiou pessoas, lembra? Jesus elogiou quem? Olha, a viúva pobre. Olha aquela mulher lá, para os seus discípulos. Ela está dando muito mais do que todo mundo. Jesus elogiou o centurião, lá em Lucas, capítulo 7 e 9. Que fé esse homem tem, né? Jesus elogiou a mulher do perfume lá. Isso que ela está fazendo aqui vai ser lembrado sempre. Onde for falado do Evangelho, vão lembrar essa atitude dessa mulher. O apóstolo Paulo elogiou a igreja de Corinto. Apesar dele ter feito muitas reprovações naquela carta, você pode ver em alguns versículos. Vou ler só um aqui. 1 Coríntios capítulo 11 e 2, um elogio que Paulo faz à igreja de Coríntios, né? Olha, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vos entreguei. É um elogio porque eles não esqueceram Paulo, porque eles guardaram
os ensinamentos do apóstolo Paulo. Enfim, Paulo elogia Filemon, não é? Lá na carta a Filemon. É um hábito saudável e bom dentro da igreja e mais, traz encorajamento para nós, né? Então faça sempre isso. E a última parte aqui do nosso assunto é com relação ao encorajamento de Deus para conosco. Ninguém pode encorajar se está desencorajado, né? Concorda comigo, né? Então nós precisamos ser encorajados e às vezes esse encorajamento vem de Deus. Às vezes não, sempre vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o fato de nós encorajarmos a um irmão é porque nós temos esse encorajamento da parte de Deus. Na sua caminhada cristã, não fique abatido se em algum momento você desanimar. Isso pode acontecer. Se você duvidar, isso pode acontecer também. Às vezes, na nossa peregrinação, vai ter momentos que vamos duvidar. Será que Deus realmente se importa comigo? Né? Isso não é pecado você pensar isso, não. Será que Deus realmente vai cumprir as suas promessas? Né? Isso pode vir, essa dúvida pode vir, mas nesse momento é que você, então, deve recorrer à palavra de Deus. Então, Deus está pronto para lhe encorajar em todos os momentos da sua vida. A palavra de Deus, ela está completa e ela é útil para todas as situações que você, por acaso, estiver passando. Deus está nos encorajando sempre por meio da sua palavra e por meio da oração. Esses são os dois canais que o crente tem para receber o encorajamento de Deus, para que possa encorajar os outros. Primeiro a palavra e, junto com ela, a oração. É a única forma de você falar com Deus hoje. Hoje você não vai mais poder falar com Deus por sonho, nem por revelação física ou aparição, não. Deus não vai usar isso para você agora. Ele vai usar o quê? Algo que ele considera como perfeito e completo, que é a sua palavra. Então, nos momentos de desencorajamento, de desânimo, você precisa procurar a palavra de Deus. E é incrível que esses momentos de desencorajamento e desânimo são os momentos em que nós nos afastamos mais da palavra de Deus. Já notou isso? Porque o inimigo, ele é esperto. Ele vai aproveitar o seu momento de fraqueza para lhe afastar mais ainda de Deus. E isso aí vai lhe fazer mais fraco ainda. E você estando mais fraco ainda, você vai se distanciar mais da palavra de Deus. E aí é um ciclo vicioso, né? Que você, então, vai rodar e cair. Então, você precisa, é nesse momento que você precisa do seu irmão, e é nesse momento que você precisa se fortalecer por meio da palavra. E isso só vai acontecer se você se afastar da palavra de Deus. Então, mantenha-se firme na prática da leitura diária e da oração e da meditação, porque isso vai, então, lhe capacitar a não fraquejar. E se em algum momento você fraquejar, então você vai ter a igreja para lhe auxiliar. Nós vamos precisar do encorajamento de Deus nas nossas lutas do serviço cristão. Lembre-se, estamos para aqui para servir. Então vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, mas lembre-se lá das palavras para Josué, né? Vamos ler, essas palavras são muito bonitas e nós precisamos tê-las gravadas e sempre voltar a elas, né?
Josué capítulo 1, versículo 9. Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então essa é a promessa. Deus é conosco por onde nós andarmos. Nós teremos esse poder a nos acompanhar. Então, se aparecer lutas ou desafios, recorramos a Josué 1 e 9, né? Há um trabalho que parece difícil. Lá no início do trabalho do apóstolo Paulo, em Corinto, nós estamos estudando o livro de Atos, né? O pastor Valnei está pregando no livro de Atos, e Paulo foi quem fundou aquela igreja lá em Corinto, né? Junto com Priscila e Áquila. Mas logo quando ele chegou na cidade de Corinto, não foi fácil, não. Não estava bem tranquilinho, não. Estava tão difícil que o apóstolo Paulo pensou em parar, né, em mudar, em sair dali e ir para outro lugar. Ali estava muito complicado. Mas aí, Atos 18, 9 e 10, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Isso encorajou Paulo, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. E aí surgiu a igreja de Corinto. Então, quando você fraquejar, volte-se para Deus, que você com certeza vai ouvir as palavras do Senhor, como aqui a Paulo, não numa visão, né, mas na Bíblia, escrita aqui em Atos capítulo 18, pelo contrário, fala e não te cales, escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 15, né? O seu trabalho não... Desculpe, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor, isto é, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. A Bíblia está cheia de encorajamento, de fortalecimento para nós. Agora, para terminar, eu quero que você medite aí e pergunte: qual a última vez que você encorajou um irmão? Pergunta para você mesmo. Qual foi a última vez que você viu um irmão fraquejando, desanimado, e você o encorajou? Faz tempo? Foi recente? É bom que seja todo dia, viu? Que você procure. E isso só vai acontecer se houver um relacionamento pessoal entre os irmãos. A igreja precisa, mesmo essa igreja que é uma igreja, vamos dizer, média, não é grande, nem é pequena, há a possibilidade de você conversar com todos, de você tentar interagir, de você buscar essa cumplicidade para o encorajamento. Então, qual a última vez, então, que você foi encorajado por um irmão? Talvez você se lembre, alguém chegou a lhe encorajar, isso foi importante para você, que bom, né? E por último, de que maneira Deus o consolou e o encorajou recentemente? Talvez seja mais fácil lembrar dessa, né? Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por esse momento juntos, onde nós podemos ver, Senhor, a importância da comunidade cristã, a importância da igreja nas nossas vidas. Nos ajuda a ser encorajadores de irmãos e nos ajuda também, Senhor, a buscar em Ti cada vez mais o crescimento espiritual. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Bom dia a todos, né? Bom almoço e até a noite.